Olá, meus queridos. Na sequência, você vai assistir a aula de artrópodes, os campeões da zoologia em biodiversidade. O vestibular já perguntou por que os artrópodes existem em grande número de espécies diferentes. A resposta está no seu exoesqueleto. Esses animais apresentam uma carapaça, que é um verdadeiro escudo protetor, que é o seu exoesqueleto. Ele, obviamente, é externo. Esse exoesqueleto, ele protege o animal, então, e ele é leve o suficiente para permitir que um inseto voe. Ele é leve porque ele é feito de um açúcar nitrogenado, que a gente chama de quitina. Tá ok? Então você vai aprender aí, neste grande grupo de animais, o que explica por que eles são bem numerosos, o que explica o sucesso evolutivo nesse grupo. Tá ok? Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O assunto dessa aula é artrópodes. Nós vamos estudar a morfologia desses animais e a fisiologia desses animais. Vamos lá então. E tem conceitos explicando o nome desses animais. Artrópode vem do grego artron, que significa articulação, e podos, que significa pé. Veja lá. Os animais, então, possuem apêndices articulados como patas, antenas, as asas, que constituem uma grande novidade evolutiva. Estamos falando de animais que conseguem voar e, portanto, atingir uma área de dispersão muito maior do que os demais animais até então. A grande novidade evolutiva é o exoesqueleto de quitina, uma estrutura protetor que atua como uma verdadeira carapaça. Esta carapaça protetora explica o sucesso em número de espécies diferentes. Os artrópodes, meus queridos, constituem o grupo mais numeroso em número de espécies diferentes. Isso é por conta principalmente dessa estrutura rígida que está aparecendo aí para vocês, que é o seu exoesqueleto. Esse exoesqueleto, além de ser rígido e protetor, ele é feito de açúcar, que é a quitina, como eu estou grifando. A quitina é um polissacarídeo nitrogenado. Então, esses animais têm uma estrutura protetora que, ao mesmo tempo, é leve. O detalhe do corpo desses animais, o corpo deles é segmentado. Isso não é novidade. O corpo segmentado também apareceu nos anelídeos. A gente chama a segmentação do corpo de metameria, como está aparecendo aí para vocês. Caracterização geral em relação à embriologia e à divisão do corpo. Esses animais são triblásticos, eles são celomados e apresentam simetria bilateral. Ok? 2. Se estes animais têm um exoesqueleto rígido e protetor, eles ganham tamanho ou simplesmente crescem, promovendo isso que está aparecendo aí no item 2, que a gente chama de muda ou ecdise. Nada mais é do que a troca periódica do exoesqueleto para o crescimento. Para crescer, o animal precisa trocar de exoesqueleto, ok? Então a gente vê aí que o crescimento desse animal, ele só acontece quando ele troca de exoesqueleto, portanto o crescimento do animal, ele é descontínuo, certo? A icdisona, veja só, às vezes o vestibular pergunta o nome do hormônio responsável pela muda ou ecdise. Esse hormônio chama-se equidisona. Então, analisando num gráfico, que também é bastante comum nos exames vestibulares, que mostra a muda ou ecdise de um artrópode. Veja só que o crescimento ele é nitidamente descontínuo. A gente vê aí os pontos onde está acontecendo as mudas do exoesqueleto. Os pontos de muda sempre antecedem períodos de crescimento. Então a gente vê ali um primeiro ponto de muda, ali está ocorrendo a primeira muda desse animal, depois a segunda muda e logo na sequência um período de crescimento, e aí no gráfico uma terceira muda. Esse animal, desse gráfico especificamente, está passando por 3 mudas. Ele precisa mudar o exoesqueleto para crescer. Na figura, o exemplo do exoesqueleto da cigarra. O exoesqueleto da cigarra tem um nome próprio, a gente chama de exúvia. Então, a cigarra, ela não estoura de tanto cantar.
Na verdade, ela troca o seu exoesqueleto. O seu exoesqueleto específico da cigarra a gente chama de exúvia. Ok? 3 agora, classes de artrópodes, conhecendo, dando exemplos de artrópodes. Eu tenho certeza que você conhece muitos exemplos de artrópodes. Então vamos lá, a classe dos insetos, a classe mais numerosa. Moscas são insetos, besouros, baratas, pulgas e piolhos são insetos. Percevejos, gafanhotos, pernilongos, abelhas, cupins e formigas são insetos. Eu vou dar um destaque aqui para as abelhas, veja lá, ó, os cupins e as formigas. Estes insetos vivem em sociedade, são insetos sociais. Uma sociedade é caracterizada pela presença de seres da mesma espécie que dividem obrigações, que dividem trabalho. A gente vê nitidamente a sociedade dividida em classes sociais. Abelhas, cupins e formigas são insetos sociais. A classe dos crustáceos, artrópodes principalmente aquáticos. Então a gente vê lá os camarões, os siris, os caranguejos, as lagostas, pitus, o tatuzinho de jardim, que ele é terrestre, baratinha da praia, encontrada na areia da praia, as cracas, etc. São exemplos dos principais crustáceos. Os aracnídeos, esses animais, principalmente terrestres, alguns são parasitas, veja lá, as aranhas, os escorpiões, carrapatos e ácaros. Carrapato e ácaro também é artrópode, é um aracnídeo. Então, às vezes, você lembra apenas das aranhas e dos escorpiões, mas carrapato é um parasita e é um aracnídeo. Os ácaros também são aracnídeos. Ok? Classe dos quilópodes. Esse nome quilópode não é muito conhecido, mas todo mundo, sem dúvida, já ouviu falar em lacraias ou centopeias. São animais também do grupo dos artrópodes, pertencem à classe dos quilópodes. Mais uma classe, a classe dos diplópodes, outro nome que não é comum, mas o piolho de cobra é um artrópode razoavelmente conhecido. Vamos detalhar um pouquinho cada uma delas. Os insetos. É muito importante você saber a divisão ou a estrutura do corpo de um inseto. Então eles têm cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, todos vão ter essa estrutura corporal. E eles têm 3 pares de patas ou simplesmente 6 patas. Essa é a organização geral de um inseto. Todos têm esta estrutura corporal. Então veja lá, a cabeça do animal, o tórax, onde saem as patas e as asas, e o abdômen. Você pode dizer também abdômen, se preferir. A gente vê então 3 pares de patas, todos os insetos têm, e todos os insetos têm um par de antenas. Os crustáceos têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Eu vou grifar aqui para vocês. Cefalotórax corresponde à junção da cabeça com o tórax. Então a gente tem uma peça só, que é o cefalotórax. E no final, o abdômen. Esses animais têm todos eles 2 pares de antenas ou 4 antenas. Ok? Então aí caracterizando de maneira geral um crustáceo. Corpo dividido em cefalotórax, abdômen, e todos eles vão ter 2 pares de antenas. As patas, gente, são variáveis. O número delas varia de animal para animal. Ok? Aracnídeos, a classe dos escorpiões, das aranhas, dos ácaros, dos carrapatos, todos eles, têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, e estes animais têm 4 pares de patas. Não existe aqui nenhum representante de asas, nenhum representante com antenas. Ok? O que a gente vê como está aparecendo são as quelíceras. Esses animais são quelicerados. Todos os aracnídeos possuem esses apêndices. Eu vou grifar para vocês. As quelíceras são apêndices preensores para segurar as presas, ok? No caso dos escorpiões, ou para inocular peçonha, que é a sua toxina. A peçonha tem uma série de substâncias, entre elas substâncias que paralisam as presas. No caso das aranhas, as aranhas vão utilizar as quelíceras para inocular peçonha. Os escorpiões, como eu te disse, simplesmente para segurar as presas, visto que os escorpiões inoculam peçonha pelo seu ferrão que está no final do abdômen, lá na sua cauda. Ok? Os ácaros, por sua vez, vão utilizar as quelíceras
para retirar material biológico da nossa pele quando eles nos parasitam. Muitos dos cravos que a gente tem na pele são ácaros. Os carrapatos utilizam as quelíceras para sugar sangue de seus hospedeiros, ok? Então a gente vê aí o corpo geral de um aracnídeo dividido em cefalotórax, dividido em abdômen. Todos eles têm 4 pares de patas, as quelíceras estão lá em cima. No caso aí da aranha, ela vai utilizar para inocular a peçonha, para a aranha, evidentemente, que tiver peçonha, ok? Quilópodes. Esses animais têm o corpo dividido em cabeça, tronco e um par de antenas, certo? Nós temos aí no exemplo a centopeia. Esse animal então tem cabeça, o tronco, que é a maior parte do corpo, e um par de antenas. Ele é chamado de quilópode, olha lá, porque ele tem um par de patas por segmento. Cada anelzinho ou segmento do corpo tem 2 patas. Para você ver, olha lá, 2 patas em cada segmento. Separei ali um segmento e uma pata de cada lado. Isso é um quilópode, ok? Artrópode que tem um par de patas por segmento. Os diplópodes, eles vão possuir 2 pares de patas por segmento. Vou te mostrar logo na figura. Por enquanto, veja lá, eles têm cabeça, tórax, abdômen e também um par de antenas. Veja aí o piolho de cobra. Então, corpo dividido em cabeça, tórax, a gente consegue discriminar uma porção torácica, então está aí o tórax, e depois vem o abdômen. Eles são chamados de diplópodes porque tem 2 pares de patas por segmento. Então, veja lá, nós temos um animal aí que em cada segmento apresenta 4 patas. Estes animais têm muitas patas mesmo. São os campeões em número de patas. 4. Desenvolvimento em insetos. O desenvolvimento estuda os insetos que possuem e os insetos que não possuem fase larval. Como que esses animais se desenvolvem do ovo até o estágio de adulto. Então veja lá, em relação ao desenvolvimento, eles podem ser ametábolos, que são os insetos que não sofrem metamorfose, a gente conhece a traça do livro. Os hemimetábolos são insetos de metamorfose parcial ou incompleta. Barata, gafanhoto, percevejo, grilo, cigarro e libélulas são os principais hemimetábolos. Tente não se esquecer da barata e do gafanhoto. Quando aparece no vestibular, aparece geralmente esses dois. Esses 2 insetos são hemimetábolos. Eu vou te mostrar em detalhes o que significa. A maioria são assim, holometábolos. Eles têm metamorfose completa. Em outras palavras, turma, os holometábolos apresentam larva antes do adulto. Ou seja, a larva surge, se transforma no adulto dentro de um casulo, que a gente vai ver na sequência. Tente guardar, as borboletas são holometábolos. É o inseto que mais apareceu, quando apareceu, fazendo referência ao vestibular às borboletas como inseto holometábolos. Ok? Então a gente tem aí um inseto ametábolo. Veja que do ovo surge um indivíduo jovem. Está aqui, ó, vou passar um traço aqui nele, tá ok? Passar outro, tá aí, ó. Esse indivíduo jovem, ele vai ganhando tamanho, tá aqui, ele vai ficando um pouquinho maior, até se tornar adulto. O adulto aqui é chamado de imago, tá? Então, imago é nome para adulto. Esse inseto não tem um indivíduo diferente antes. Ele é um inseto sem transformação ou metamorfose. Veja o hemimetábulo. O hemimetábulo, ele apresenta estágios de ninfas. A ninfa é um indivíduo que não tem antenas desenvolvidas completamente e nem asas desenvolvidas completamente. Então veja as ninfas de um gafanhoto. Só que no final, lá no estágio de imago, como está aparecendo, aqui a gente vê um inseto completamente desenvolvido. Então o hemimetábulo, ele é caracterizado pela ocorrência dessa tal de ninfa. Olha, eu vou grifar aqui em cima. A ninfa é um indivíduo quase igual ao adulto. Ok? Olha o holometábulo. O holometábulo tem uma larva se desenvolvendo antes do adulto. Então está aqui a fase larval e a fase de adulto, que a gente chama de imago também. Okay? Essa larva, ela vai passar pelo processo de metamorfose quando ela formar um casulo. Então aqui a gente tem a formação da pupa, que é o seu casulo. É na pupa que ocorre a transformação da larva em um adulto. Então a gente está vendo aí uma larva se transformando num adulto. Ok? Então a metamorfose, o vestibular já perguntou, ocorre no estágio de pupa.
5. Estudando um pouquinho do funcionamento desses animais, né? O grupo dos artrópodes é um grupo um pouquinho extenso, um pouquinho demorado, tem bastante coisa para falar deles, né? Então vamos lá. O sistema digestório é completo, ou seja, todos eles têm boca e ânus, isso é comum a todas as classes. O sistema nervoso é ganglionar ventral, isso também é comum a todas as classes. E a circulação é aberta, de baixa pressão, em todos os artrópodes. O que vai ser diferente é o sistema respiratório e o sistema excretor, vai diferenciar um artrópode do outro. Então vamos aí, a respiração traqueal, essa despenca no vestibular. A FUVEST, por exemplo, adora a respiração traqueal, ela ocorre nos insetos, ela leva gás oxigênio direto do ar para todas as células do corpo do animal por conta desse tubo que é a traqueia. O animal apresenta várias traqueias que se ramificam, distribuindo o oxigênio de maneira direta, bastante rápida e eficiente. Então, olha lá, não depende da circulação para a distribuição dos gases, o ar vai direto do meio externo para todas as células do animal, como eu te falei. Ok? Isso garante uma alta taxa metabólica, extremamente importante a respiração traqueal, olha lá, alta taxa metabólica, para que o animal consiga voar. Se ele não tiver energia, ele não voa. Não adiantaria ter asas se ele não tivesse um metabolismo bastante acelerado. Isso é devido à respiração traqueal. Então, para você ver, né, o animal apresenta vários orifícios pelo corpo. Esses orifícios são os espiráculos, como está aparecendo aí na sua tela. Os espiráculos terminam nas traqueias. Então, veja lá um detalhe, né, da traqueia. Está circulado ali de branco, um retângulo branco circulando esse tubo, que é a traqueia. Nós também temos traqueia, né? Só que a gente só tem uma e ela é bem maior, claro. Mas é um tubo aerado, um tubo respiratório. As traqueias se ramificam em traquéolas e as traquéolas acabam atingindo todos os tecidos do animal, praticamente todas as células do corpo do animal. A FUVEST perguntou o caminho do ar em um sistema respiratório do tipo traqueal. Então vamos lá, o ar, tá vendo? Está aparecendo lá, ele passa pelos espiráculos, atinge a traqueia se ramifica em traquéolas, e as traquéolas terminam nas células. Então, esse é o fluxo de ar, ele é direto, não precisa do sistema circulatório para distribuir gases. Ok? Isso cai bastante, viu? Preste atenção, espero que você tenha entendido a respiração traqueal de um inseto. A filotraqueal é a respiração que ocorre nos aracnídeos, tá? Ela já é dependente da circulação para distribuir gases, está diretamente ligada ao sistema circulatório. A taxa metabólica, comparativamente ao dos insetos, é menor, ok? Mas não é por isso que uma aranha não é ágil. O metabolismo dela é razoavelmente alto, só que bem menor do que o metabolismo de um inseto. Então a gente vem aí um esquema, né, só para te mostrar, para você reconhecer a filotraqueia ou pulmão foliáceo. Então tá vendo? Aquela estrutura lá embaixo parece um pente de cabelo, né? Eles disseram que essa estrutura se assemelha com as folhas de um livro, por isso foliáceo. Está aí o sistema filotraqueal de um aracnídeo. Veja que ele está diretamente ligado à circulação. Ó. Esse pulmão foliáceo está conectado com o sistema circulatório. Ok? Excreção também difere. Nos insetos vai ser por túbulos de Malpighi, que se abrem no intestino, eu vou te mostrar. Nos aracnídeos por glândulas coxais, as excretas saem nas patas, por isso coxal. Nos crustáceos, glândulas excretoras são verdes, por conta da coloração característica, ou antenais, porque as excretas saem nas antenas. Então, túbulos de Malpighi, está aí os túbulos de Malpighi, são túbulos que se abrem no intestino do animal. Okay? Então a gente vê aqui um detalhe dos túbulos de Malpighi, e depois aqui ele melhora um pouquinho, né, para você ver. Esses túbulos, eles lançam excretas no intestino do animal. Então o intestino do animal recebe as excretas dos túbulos de Malpighi. A glândula coxal, está aí uma estrutura esquemática da glândula coxal, órgão de excreção dos aracnídeos, ok? Aqui a glândula verde antenal são duas glândulas, viu? O animal tem um parzinho de glândulas. Então a gente vê aqui a glândula antenária e um poro excretor, que vai eliminar excretas nas antenas, certo? Bom, tá aí, gente, a fisiologia dos artrópodes, exemplos dos artrópodes. Espero que essa aula tenha lhes ajudado. É isso, até a próxima.